Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia. Que o Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, que nos concedeu mais um dia, te abençoe e te guarde nesse dia. Que o Senhor Deus resplandeça o rosto dele sobre a tua vida, sobre a tua família e conceda misericórdia. Que o Senhor Deus eleve o rosto dele sobre você e te conceda paz. A palavra de Deus em Salmos 136 nos mostra um cântico de alegria e de adoração ao Senhor por todos os feitos que Deus tem feito, porque o amor dele dura para sempre. E você vai observar na leitura dos versículos, que Deus tem livrado dos inimigos porque o seu amor dura para sempre. Aquele que não deixou que você caísse porque o seu amor dura para sempre. Aquele que te abençoou porque o seu amor dura para sempre. Aquele que te fortaleceu porque o teu amor dura para sempre. E aí nós paramos para refletir, tantos versículos ali e todos terminando porque o seu amor dura para sempre. E nós refletimos a cada dia. Nós temos pedido muitas coisas a Deus, temos nossos sonhos, nossos desejos, e às vezes nós poderíamos até pensar e dizer assim: eu vou agradecer a Deus, às vezes pelo quê? Às vezes olhando de uma maneira errada, às vezes não sabendo entender. Porque aquilo que eu pedi a Deus ainda não foi feito. É verdade, pode ser que aquilo que você tenha pedido não tenha sido feito ainda, Deus já tenha ouvido a sua oração, mas ainda não fez aquilo que você está pedindo. Mas entenda uma coisa, Deus ele é tão maravilhoso que aquilo que nós pedimos a Ele ouve as nossas orações, mas Ele só concede às nossas vidas aquilo que nós realmente precisamos. Ou seja, Ele me conhece e te conhece, e Ele não vai te dar algo que seja para a tua destruição, que seja para a sua maldição, mas aquilo que é bom, que é agradável, Ele vai fazer na tua vida. Entenda uma coisa, quando você pede algo a Deus, e Deus ele faz na tua vida, Ele sempre faz além daquilo que você pede, além daquilo que você está desejando, Ele faz o melhor, Ele faz o dobro, Ele faz sempre mais. Mas eu quero que você agradeça a Deus, não por mim, não pelo que eu estou pedindo, mas comece a observar. Você teve uma noite abençoada, você acordou, Deus te dá força, Deus ele te dá saúde, você passa por tempos de doença, mas Deus ele te fortalece, Ele te cura, Ele reabilita as suas forças. Deus ele tem livrado os seus filhos, Deus tem abençoado os seus filhos no colégio, Deus tem aberto porta de emprego, Deus tem realizado sonhos, Deus tem salvado, Deus tem libertado. Você tem orado aqui por algo que você está necessitando, e Deus tem livrado a tua família daqui a não sei quantos quilômetros, daqui a outra cidade nesse Brasil, daqui do outro lado desse planeta. Deus tem feito, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele tem feito muito mais pela tua vida, pela minha vida, e muitas vezes nós estamos desapercebidos e nós não estamos entendendo. Então eu quero te dizer nesta manhã, eis que Deus tem feito muitas coisas em nossas vidas, porque o amor dele dura para sempre. Quando eu digo assim, eu te amo, eu posso estar utilizando a palavra amor para revelar um sentimento, mas Deus é diferente. Ele é o próprio amor, Ele é a excelência do amor. O amor dele sempre vai durar, o amor dele é inesgotável, Ele nunca vai parar de te amar, o amor dele não acaba. Louve, adore, engrandeça o nome do Senhor Jesus Cristo a cada dia, porque o amor dele dura para sempre. Ele tem feito muitas coisas pela minha e pela sua vida, porque o amor dele dura para sempre. Não é pela minha ou a sua beleza, não é pela minha altura ou sua altura, não é pela nossa raça, não é pelas nossas posições ou cargo que nós atuamos, não. É porque o amor dele dura para sempre, por isso ele tem feito algo maravilhoso na minha e na tua vida. Continue louvando e crendo e adorando esse Deus maravilhoso.